Queridos amigos, é com enorme alegria que participo através desta mensagem no vosso importante congresso. E gostaria de começar por felicitar os organizadores desta excelente iniciativa. O congresso constitui uma importante plataforma para refletir e consolidar o conhecimento coletivo sobre as oportunidades e desafios que se colocam ao desenvolvimento da criança e à proteção dos seus direitos. Mas mais importante ainda, o Congresso permite reforçar o nosso compromisso e a nossa ação para que cada criança possa crescer num ambiente de alegria, afeto, confiança e esperança, num ambiente onde a indiferença, a passividade e a violência não tenham lugar. O Congresso tem lugar num ano muito especial para a Agenda dos Direitos da Criança. Com efeito, em 2016, celebramos o 10º aniversário da adoção do Estudo Mundial sobre Violência contra a Criança, que é o quadro de referência para o meu mandato como representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Violência contra a Criança. Mas, para além disso, este ano marca o início do processo de implementação da Agenda sobre o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030, como é conhecida, apresenta uma visão ambiciosa e inspiradora para a comunidade das nações, ao promover a construção de um mundo fundado na dignidade da pessoa humana, na defesa dos direitos humanos e na construção de sociedades justas, inclusivas e livres de violência, onde ninguém possa ser ignorado ou esquecido. Com os seus distintos objetivos e metas, a Agenda marca uma nova etapa na realização dos direitos da criança. Por um lado, preconiza medidas para garantir a saúde, a educação e o desenvolvimento da criança. E, por outro, promove a proteção integral da criança e inclui o compromisso de eliminar todas as formas de violência contra a criança até ao ano 2030. A proteção da criança contra a negligência, o abuso e a exploração constitui, com efeito, uma dimensão fundamental do processo de implementação da Agenda. Em todos os países, em todas as regiões e para todas as crianças, incluindo aquelas que são mais esquecidas, as que sofrem a exclusão social, as que se veem obrigadas a encontrar refúgio em novos países ou as que se encontram em instituições de acolhimento e proteção. É importante salientar que a voz da criança foi instrumental no desenho desta nova Agenda de Desenvolvimento. Através de consultas e reuniões organizadas em diferentes regiões, mais de 800 mil crianças participaram ativamente em reflexões sobre o mundo que, no seu entender, a nova agenda deveria promover. E a mensagem foi clara e perentória. A violência constitui o maior obstáculo ao desenvolvimento infantil e deve ser urgentemente eliminada. Essa deve ser a prioridade para todos os governos do mundo. A Agenda 2030 faz jus a esta pretensão. E as expectativas são imensas. A contagem decrescente para alcançar este objetivo já começou e as crianças de todo o mundo contam connosco. Resta saber até que ponto estaremos à altura dessa imensa responsabilidade. Queridos amigos, neste importante processo de mudança, todos nós somos necessários. Na realidade, todos somos atores imprescindíveis. No mundo da investigação e na promoção de ações diretas com crianças e as suas famílias. Magistrados e procuradores, técnicos de comissões de proteção da criança e jovens, equipas multidisciplinares de assessoria técnica dos tribunais, profissionais de saúde ou de educação, de centros de apoio familiar e aconselhamento parental ou outros serviços de âmbito social. Queridos amigos, apoiar e orientar a criança, escutando e aceitando a sua individualidade e crescente autonomia, é parte desse decisivo esforço. Promovendo o diálogo, a partilha de momentos e experiências e o reforço da autoestima da criança, encoraja-se a sua confiança para expressar opiniões e partilhar receios, sem medo de crítica ou de censura. Mas não podemos ignorar o desafio que nos coloca a invisibilidade da violência, tantas vezes perpetrada na privacidade da família ou das instituições de proteção da infância. É fundamental romper o silêncio que rodeia a violência infantil e prevenir a sua ocorrência. Por isso mesmo, tem sido decisiva a criação de instituições que coordenam de forma integrada ações de prevenção e eliminação da violência contra a criança em distintos países do mundo.
Com um mandato inspirado pela Convenção dos Direitos da Criança e fundado no interesse superior da criança, estas instituições estão particularmente habilitadas a saber escutar a criança, incluindo o seu silêncio. E assim vão ganhando um conhecimento profundo que de tanta relevância se mostra para informar ações de sensibilização e formação, para desenvolver políticas públicas e reformas legislativas. Com uma intervenção multidisciplinar, estas instituições são um porta-voz avisado do trauma sofrido e das consequências tantas vezes dramáticas da violência infantil. Na saúde, no rendimento escolar, na autoestima e capacidade de se relacionar com outros, bem como no isolamento, no medo e, em casos extremos, na agressividade e nos comportamentos de risco e autodestruição que podem acarretar. A participação da criança é, com efeito, indispensável. O seu conhecimento profundo do que significa e que marcas deixa a violência e a sua determinação, coragem, resiliência e criatividade ajudam a romper a invisibilidade da violência e a identificar soluções que fazem a diferença, no imediato e também ao longo da sua vida. Para apoiar este processo, importa promover reflexões com crianças, por exemplo, em associações de jovens e nos clubes escolares e comunitários, através de programas de rádio, teatros de rua, concursos e exposições sobre a violência contra a criança. E é também indispensável a sua participação nos debates públicos e a sua influência na promoção de reformas legislativas e de políticas públicas. Quantas vezes nos fazem reconhecer dimensões essenciais? Há bem pouco tempo, as crianças de um país europeu apresentaram uma recomendação prioritária para a inclusão na nova legislação nacional: o direito da criança a crescer feliz. Nas minhas inúmeras reuniões com crianças em diferentes partes do mundo, escuto uma mensagem constante. As crianças estão cansadas de crescer num ambiente de medo e de insegurança. Elas desejam impacientemente que possamos unir esforços para construir um mundo sem violência. E mais importante ainda, as crianças querem ser parceiros neste importante processo de mudança. Os números mostram bem por que razão os jovens colocam a proteção dos seus direitos, e em especial a proteção contra a violência, como uma prioridade. No ano de 2015, mais de 1 bilhão de crianças, ou seja, mais de metade de todas as crianças no mundo, foram vítimas de violência. Na casa, na escola, na comunidade e de forma crescente também através da internet. Infelizmente, na maioria dos casos, as crianças sofrem em silêncio e profunda solidão. Os incidentes não são registados ou investigados e persiste um profundo sentimento de impunidade. Queridos amigos, o direito da criança a participar na formulação, seguimento e avaliação de decisões que lhe respeitam é uma dimensão essencial da Convenção dos Direitos da Criança. E é fundamentalmente uma expressão de cidadania e de vivência democrática, associada ao reconhecimento de que a criança, desde a mais tenra idade, tem percepção do ambiente que a rodeia e tem capacidade para exprimir, na sua linguagem própria, sentimentos de alegria, mal-estar ou inquietude que podem enriquecer o entendimento do adulto e informar a tomada de decisões. Com a sua participação ativa, a criança e o jovem ganham um sentido renovado de pertença e de motivação. Reforçam a sua autonomia, responsabilidade e confiança no traçar do seu caminho. E nós, adultos, beneficiamos também de uma oportunidade privilegiada de ponderar soluções que são informadas pela experiência, perspectivas e soluções das próprias crianças. Mas, apesar da sua importância, traduzir em ações concretas o direito da participação da criança continua a ser um desafio, tantas vezes associados à percepção da criança como pessoa sem experiência, sem conhecimento ou sem maturidade suficientes para tomar decisões responsáveis. Para os grupos mais vulneráveis, são particularmente raras as oportunidades de se sentir informado e verdadeiramente apoiado para fazer ouvir a sua voz e influenciar processos de forma genuína e eficaz. É imperativo mudar esta realidade, garantindo ambientes serenos e inclusivos, onde toda a criança possa intervir sem riscos de manipulação ou de humilhação, respeitada como verdadeiro parceiro na construção de um mundo melhor.
Para autoridades, instituições, para profissionais, a participação implica uma especial responsabilidade. Saber escutar e respeitar. Promover espaços de diálogo e reflexão, pesando as preocupações da criança e dando seguimento às suas opiniões e recomendações. Por isso se torna tão importante a inclusão no currículo de formação profissional, a temática dos direitos da criança, bem como de metodologias de apoio à sua participação na tomada de decisão. No caso da criança em situação de risco, a sua opinião será particularmente válida para a consideração de medidas de proteção e colocação e também para aferir da qualidade e da eficácia dos serviços para a promoção e salvaguarda dos seus direitos. O direito à participação da criança está igualmente associado ao estabelecimento de um sistema de queixa individual e confidencial em caso da violação dos seus direitos. Esta é uma dimensão que ganhou uma especial relevância com a adoção do 3º protocolo adicional à Convenção dos Direitos da Criança, que já está em vigor em Portugal. Este é um tema onde muito resta por fazer. Na verdade, são menos de 10% os países que dispõem de mecanismos de queixas amigáveis e acessíveis para a criança que permitam investigar e responder a situações de violência, abuso ou negligência. Eu creio que isso explica a razão pela qual as crianças que são vítimas de violência ou de outras violações dos seus direitos raramente sabem onde devem dirigir-se ou o que poderão esperar dos serviços de apoio e proteção. É justamente à luz destas preocupações que este ano lancei, com muitos aliados por esse mundo fora, uma nova iniciativa. Está na hora de acabar com a violência contra a criança. Está efetivamente na hora de reconhecer o impacto dramático e profundo da violência na criança e na sociedade em geral. Está na hora de promover uma cultura de respeito pelos direitos da criança e garantir a tolerância zero para situações de violência contra a criança. Está na hora de mostrar que os compromissos assumidos internacionalmente têm um significado em cada escola, em cada município, em cada lar. Só assim será possível implementar a Agenda de Desenvolvimento Sustentável para todas as crianças, sem deixar ninguém esquecido. Queridos amigos, está na hora de promover a mais ampla aliança pela mais nobre de todas as causas, a eliminação de todas as formas de violência infantil. Juntos podemos criar círculos de não violência, círculos onde todas as crianças se sintam seguras e cresçam felizes e sem medo. A mudança começa com cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas escolas, nas nossas comunidades. Na contagem decrescente para o ano 2030 e para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável, todos contamos e todos somos indispensáveis. Governos, organizações internacionais, associações profissionais, comunidades religiosas, centros universitários, parceiros da sociedade civil e, naturalmente, também as crianças e os jovens. Como as crianças tantas vezes me dizem, nós queremos construir um mundo do tamanho dos nossos sonhos. Um mundo onde a violência seja parte de um passado muito distante. Eu sei que podemos contar com o vosso apoio. De mãos dadas com a criança, faremos desta jornada um caminho de sucesso. E todos juntos faremos do número 0 o número preferido de todo o mundo. 0 violência. Muito obrigada.